Muitos empresários nos procuram aqui pedindo ajuda para poder resolver um problema comum que ele tem em relação aos colaboradores. É o famoso desculpa, eu não sabia. É muito comum que o colaborador às vezes cometa um engano ou faça alguma coisa que deveria saber, mas que ele não está tão claro para ele assim, e ele simplesmente fala, desculpa, eu não sabia, não vou fazer de novo. É o famoso se colar, colou. Quantas vezes a pessoa quiser, ela vai fazer naquela conduta, até que algum dia ela toma uma reprimenda e aí a partir dali ela para de fazer. Só que, na verdade, é desejável que essa conduta sequer tivesse existido. Se você enfrenta esse tipo de problema na sua empresa e gostaria de resolver, sem, no entanto, criar aquele climão com o colaborador para você não ficar sendo o empresário sisudo que fica determinando as coisas, o que pode, o que não pode, o vídeo de hoje é para você. Olá, eu sou o Breno Garcia, advogado especialista em direito empresarial. E esse é o canal institucional da Garcia de Oliveira Advogados, onde você vai encontrar informações práticas e úteis para reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Inclusive, se você tiver alguma dúvida específica, posta aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar gravar um vídeo para você nas próximas semanas. E é claro, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo como esse, você vai ser avisado. Fazer com que os colaboradores incorporem a cultura da empresa não é uma coisa exatamente fácil. Se você parar para pensar, cada um veio de uma parte, de um lugar, teve uma infância, teve uma experiência profissional, as pessoas têm determinados valores, que é evidentemente que no recrutamento você consegue tentar alinhar essa questão, mas o fato é que 100% você não vai conseguir, porque nós estamos falando que uma empresa é composta por pessoas e pessoas têm pensamentos diferentes. Mas a empresa tem a cultura dela, e há os valores dela, são os valores próprios da empresa. Então, independentemente do A, do B ou do C, quem estiver trabalhando ali dentro tem que respeitar esses valores. Só que aí existe um grande problema, é que muitas vezes esses valores não são tão claros para o colaborador. E aí o colaborador utiliza o quê? O famoso bom senso. Mas o que é bom senso? Bom senso para mim é uma coisa, bom senso para você é outra coisa totalmente diferente. Então é importante você ter alguns documentos que vão estabelecer de maneira objetiva o que é o senso comum dentro da sua empresa. O primeiro desses documentos é o regimento interno. Como o próprio nome diz, ele vai estabelecer regras internas de funcionamento da sua empresa. Então ele vai estabelecer horário de trabalho, ele vai estabelecer se pode colocar um porta-retrato ou não pode colocar um porta-retrato na mesa, se pode trabalhar de bermuda, de saia, se pode colocar música, se pode ouvir música, inclusive com fone de ouvido. Enfim, todas essas questões, esses detalhes cotidianos da empresa são estabelecidos dentro do regimento interno. É claro que ele não se limita a esses exemplos, mas o fato é que a rotina do dia a dia ela é estabelecida através desse documento. E quando você tem esse documento escrito, você apresenta ele para os seus colaboradores, marca uma reunião de apresentação e treinamento para os colaboradores e explica para eles o que você espera deles ali dentro da empresa. Essa reunião, inclusive, pode ser repetida de tempos em tempos, para que as pessoas recordem quais são as principais regras do regimento interno. E ao fazer isso, você alinha expectativas. Nenhum colaborador seu vai poder dizer para você que deixou de fazer alguma coisa porque não sabia que não podia. Vou te dar um exemplo. Eu já tive casos em clientes nossos que o colaborador foi trabalhar com uma camisa de futebol. E isso não era uma coisa admissível dentro do ramo do negócio daquele cliente. Em outros talvez o fosse, mas especificamente naquele cliente não era. E então, o regimento interno serviu exatamente para que esse colaborador pudesse ser advertido. Ele estava ciente de que aquilo não podia acontecer e mesmo assim ele acabou infringindo. Provavelmente não foi de má fé, ele esqueceu, mas eu tenho certeza que agora nem ele, nem nenhum outro colaborador da empresa vai esquecer de novo. O segundo documento muito importante é o Código de Ética. O Código de Ética ele vai estabelecer todas as condutas éticas que a empresa espera do colaborador e vai evitar que você tenha alguns problemas desse comportamento lá na frente, principalmente perante o mercado. Vou te dar alguns exemplos. Comportamentos de corrupção, como suborno, o cafezinho, favores indevidos, são condutas vedadas dentro de um Código de Ética. Normalmente está estabelecido isso nas empresas. Condutas também como dar presentes ou receber presentes também podem ser tidas como antiética. Porque imagina só, às vezes você tem uma pessoa no setor de compras e a pessoa vai recebendo mimos e mimos e mimos, como se aquilo dali não fosse uma espécie de corrupção. Então sim, isso precisa ficar estabelecido no Código de Ética,
para você evitar ter problema com o seu colaborador e estabelecer quais são os limites da conduta que ele pode ter no aspecto ético. O terceiro documento que vai te ajudar bastante é o Código de Conduta. O Código de Conduta, ele é um documento que talvez ele possa até ser acessório do Código de Ética, mas eu particularmente prefiro separá-los. Por quê? O Código de Ética, ele trata mais da parte que vai falar da relação do colaborador com o mercado em geral. E o Código de Conduta, ele muitas vezes ele vai ter uma instrução interna. É claro que os documentos, às vezes, eles podem se misturar um pouco, existe uma zona aí muito cinzenta entre as duas matérias, mas o fato é que o importante mesmo nessa história é você estabelecer o que o colaborador pode fazer, o que ele não pode fazer. E no Código de Conduta, é interessante, por exemplo, você pode estabelecer claramente algo que já é proibido por lei, mas a empresa pode reforçar, como a vedação do assédio sexual. Você pode reforçar a vedação ao racismo. Você pode dizer que não é tolerável brincadeiras no ambiente de trabalho, porque as brincadeiras às vezes elas podem ser salutares, mas às vezes elas podem ser ofensivas. Então é o famoso de colocar o apelido ali no gordinho, colocar o apelido ali no café com leite, e vai colocando todas essas coisas, essas brincadeiras que no fundo, são algumas espécies de implicância e acabam gerando ações trabalhistas para a empresa lá na frente, se ela não coibir esse tipo de comportamento. Então, é muito importante você estabelecer isso num documento chamado Código de Conduta e entregar esse documento para o colaborador. Com isso, você vai estar evitando uma série de problemas, vai estar alinhando essas expectativas e não vai ter o risco do seu colaborador dizer para você, eu não sabia. O quarto documento, que é muito útil, é o termo de entrega do uso de equipamentos. Nesse termo de entrega, você pode estabelecer quais são as finalidades e quais são as vedações do uso daquele tipo de equipamento. Então eu vou te contar aqui dois casos que aconteceram aqui na empresa. O primeiro deles foi um colaborador de um cliente nosso que pegou o notebook da empresa e instalou um software pirata no notebook da empresa. A empresa dona do software, por tecnologia através de IP, identificou que aquilo dali era uma situação irregular. E ao fazer isso, existem escritórios de advocacia que são especializados nesse ramo e vêm cobrar uma multa pesada pela legislação, estabelece uma multa muito pesada. Sabe o que aconteceu com esse cliente? Ele foi obrigado a pagar uma multa de R$29 mil em função deste problema do software pirata. Então isso é um ponto muito importante. O outro exemplo que eu tenho para te dar, um colaborador de um outro cliente nosso que estava de posse do veículo da empresa e foi à noite numa casa noturna para se divertir. Até aí é direito dele, mas não com o carro da empresa. Porque ao fazer isso, um cliente dessa empresa viu o carro na porta dessa casa noturna, se sentiu extremamente ofendido, na verdade era uma cliente. Sabe o que ela fez? Rescindiu o contrato, porque ela disse que ela não aceitava a vinculação da empresa com aquele tipo de imagem. Olha que problemão que aconteceu simplesmente porque o colaborador não sabia que ele não podia usar o carro da empresa nos momentos de diversão. O quinto documento, muito útil para poder evitar esse problema, na verdade não é uma instrução, mas é a prova. Se chama termo de entrega. Você precisa ter um termo de entrega do regimento interno, do Código de Conduta, do Código de Ética e do próprio equipamento que já é um termo de entrega que vai estabelecer as condições de uso. Por que você precisa disso tudo? Porque quando você faz o termo de entrega, você comprova que a pessoa está sabendo daquilo. De acordo com a legislação, você já estabeleceu aquilo objetivamente e se houver infração àquilo dali, o colaborador está sujeito a penas que vão desde a advertência, passando pela suspensão até a demissão por justa causa. Então, ter esse termo de entrega para comprovar que você deu essa instrução para ele por escrito, que ele está ciente que ele não pode praticar aqueles determinados comportamentos, é fundamental para você alinhar as expectativas, evitar o comportamento e fazer uma defesa trabalhista se acontecer um problema lá na frente. Além dessas dicas, eu tenho uma sexta dica aqui que também é muito importante. Não adianta você entregar esses documentos para os colaboradores se você não treinar esses colaboradores de tempos em tempos. Então, eu sugiro que você crie uma rotina para de tempos em tempos, talvez de 6 em 6 meses ou de 4 em 4 meses, não sei qual que é a sua conveniência, a sua possibilidade, você dar uma mini palestra de 2 horas. E nessa mini palestra você vai recapitular tudo que está falando no regimento interno, tudo que está falando dentro do Código de Conduta, tudo que está sendo falado no seu Código de Ética, enfim.
você vai orientar os seus colaboradores de uma maneira geral. Quanto mais próximo você estiver deles, quanto mais você estiver transmitindo os valores da empresa e a cultura da empresa, menor é a probabilidade de você ter um problema e enfrentar uma dificuldade lá na frente em relação ao famoso "eu não sabia". Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo hoje e que ele te ajude a reduzir os riscos jurídicos da sua empresa na área trabalhista. Se você gostou, não se esquece de dar um like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seu amigo que é empresário ou com seu parente que é empresário, pode ser que esse vídeo seja útil para ele também. E é claro, não se esquece também de postar suas dúvidas aqui embaixo no comentário, pode ser que eu consiga gravar um vídeo para você. E vai lá também visitar a nossa área de materiais para download. O link está aqui embaixo na descrição. Tem muito material totalmente gratuito para poder ajudar você a reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.